Sejam muito bem-vindos ao Na ProaCast, o podcast sobre negócios para médicos que querem crescer com autoridade no consultório e no digital, sem perder a ética ou o propósito da medicina. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que vocês vão adorar, tema extremamente necessário, que alguns negligenciam, acham que parece muito simples, vai no improviso, mas quando vê, às vezes não dá certo. Então eu trouxe Isabelle Fernandes, seja muito bem-vinda, a gente vai falar hoje sobre oratória. Então, Isabelle, para vocês conhecerem, ela é especialista em comunicação e oratória. Atua como facilitadora e coordenadora pedagógica da maior escola de oratória da América Latina em Pernambuco. Da América Latina, e ela está aqui em Pernambuco, a Vox2U. Além disso, ela realiza treinamentos de desenvolvimento humano voltados para habilidades comportamentais, soft skills, liderança, autoridade, credibilidade e pessoas que desejam imagem, trabalhar a imagem com intencionalidade. Então, Isabelle, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui para contribuir e trazer sua mensagem para vários médicos daqui de Pernambuco, do Brasil. Então, vamos alcançar muita gente com a sua mensagem. Vamos sim, com certeza. É uma honra poder estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e topei na hora. E eu tenho certeza que será um podcast aí muito esclarecedor, na verdade. Com certeza, a gente vai trazer muita informação boa desse tema que é super importante, que eu vim aprender ao longo da minha trajetória. Sabe, quando eu entrei em contato com a oratória, quando eu fui chamada para ser professora, eu tinha terminado residência de geriatria, fui convidada para ser professora de uma faculdade particular aqui em Recife, a Uninasal. E eu tímida, eu sou muito tímida, né? E eu disse a meu marido, que é tímido também, que já deu aula, eu disse, e aí, aceito ou não aceito? Ele disse, vai. E eu fui. Eu disse, mas como que eu vou falar? Aí ele disse, faz um curso de oratória. Aí lá em 2014, eu fiz o curso de oratória e mudou minha vida. Mudou minha forma de me comunicar, minha forma de ter segurança. Porque não basta ter conhecimento, Não mesmo. né? Sem ter. Precisa saber passar o conhecimento. Conta essa importância da oratória, Isabelle. Por que que as pessoas às vezes não reconhecem? Conta por que que é importante. É, Atualmente a gente vive um movimento onde essa percepção está mudando. As pessoas já entenderam, estão entendendo, na verdade, essa importância. Porque, por exemplo, eu vou trazer o médico. O médico passa anos aprendendo a cuidar de pessoas. Mas será que ele sabe trazer, demonstrar o seu valor através da comunicação? E eu vou te responder que a maioria não. A maioria não consegue se posicionar de forma que traga autoridade, da mesma forma que traga confiança no que ele está falando. E às vezes, minimamente, entendimento. E quando isso acontece, quando para o paciente, esse paciente ele não consegue entender com clareza o que o médico quer dizer, entenda que a adesão ao tratamento diminui. Estou falando da área médica. Quando eu vou falar para todas as outras áreas, é algo extremamente importante. Até para uma criança, até num relacionamento, num casamento, a comunicação é extremamente importante. É absolutamente importante. Então a gente precisa ter clareza, precisa ter intenção na hora de se comunicar, porque perceba que muitas vezes há incoerência entre o que eu falo e o que o meu corpo fala. E essa incoerência gera uma confusão cognitiva com o outro, que faz com que a tua mensagem não seja tão validada. Gere dúvida, gere incerteza. E é tudo que a gente não quer na hora que comunica. Ai, excelente. Isso foi muito. É a clareza que a gente passa e a gente ser percebido pelo quem realmente a gente é. Exato. A gente se apropriar de quem a gente é. E me conta assim, ao longo dessa tua trajetória profissional, você tem lidado com várias pessoas. O que é que você percebe que as pessoas mais erram quando elas vão falar em público ou quando elas vão querer se comunicar, se apresentar? O que é que as pessoas erram de uma forma geral? Eu falo que uma pessoa que ela não tenha noção de fato sobre a comunicação, sobre a oratória, o primeiro erro dela é não se preparar.
É imaginar que, por dominar o conteúdo técnico, ela vai conseguir passar a sua mensagem com muita coerência, com muita confiança. E a gente sabe que na prática isso não acontece. Organizar as ideias é algo que requer uma certa habilidade, um certo preparo. Não sei se já aconteceu com você, você imaginar algo, construir uma mensagem mental e tá tudo perfeito, mas na hora que você fala, parece que aconteceu um liquidificador ali na sua cabeça e sai tudo embaralhado e você sai com aquela sensação de que, será que as pessoas me entenderam? Será que eu consegui falar tudo o que eu sabia? Será que eu fui claro? E é isso que eu percebo minimamente. E vamos, mas eu posso me aprofundar muito mais. Falamos sobre treino, que é muito importante, as pessoas pecam nisso. As pessoas muitas vezes não entendem que tudo comunica. Uhum. Eu estou calada, eu estou comunicando algo. E eu preciso entender que a minha comunicação não verbal tem um poder muito forte na comunicação. Sabe aquela história que a primeira imagem é a que fica, alguém constrói uma imagem sua nos 7 primeiros segundos, e a forma que eu me posiciono, a forma como eu me visto, precisa ter coerência com a mensagem que eu quero passar. Nossa, eu poderia passar horas aqui falando sobre o que faz uma comunicação, às vezes, ser falha, minimamente por questões básicas, dicção. Vamos lá, uma pessoa que não consegue ter uma dicção com um ritmo bacana, uma pessoa que tende a não abrir tanto a boca na hora de falar e tem aquela fala mais linear, sabe? A gente tem um hábito de ler, fazer leitura labial. Contato visual, tem pessoas que, na hora do desconforto, principalmente, essas pessoas não conseguem olhar nos olhos e o contato visual traz muita segurança para o outro e também cria muita conexão. Assim, comunicação é um contexto, não é simplesmente a fala. Se eu te disser que é minimamente a fala, eu digo assim, na hora que eu falo isso, as pessoas fazem, como assim? E eu gasto um tempo enorme tentando não, porque eu consigo chegar no ponto, mostrando para o outro que de fato importa na comunicação. Uhum. Ah, muito bom. Você falando agora da linguagem corporal, do gestual, do tom de voz, da forma como a gente modula a voz, isso me lembra porque eu gosto de ler livros, então aquele livro O Corpo Fala, a gente vê também em comunicação, eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que era uns 70% era não Não verbal, verbal. e aí vem o tom de voz, vem a forma da gente olhar como complemento. E hoje em dia a gente está na era da comunicação e na era da atenção. Exato. E os pacientes que gostam dos médicos, eles gostam daqueles que se comunicam melhor, não só os bons tecnicamente. Isso eu vejo uma mudança desde o tempo que eu fui lá atrás da oratória em 2014. Já existia isso. Já tinha, mas acentuou muito mais. E eu estava falando, né? Eu sou uma pessoa tímida, falei para você. E tinha medo do público, medo, meu coração acelerava, eu tinha taquicardia, então eu ficava, meu Deus, o que é que eles vão falar de mim? E medo de entrar na rede social, que eu entrei em 2021. Então, existe jeito para quem é tímido. Veja só, timidez não é um destino. Timidez é um comportamento que ele foi construído por várias situações, pelo ambiente onde a pessoa vivia, ali o pai e a mãe de repente também eram pessoas tímidas e você reproduz esse comportamento, ou em algum momento na escola você sentiu a necessidade de ficar mais isolado, mais fechado, mas entenda que é um comportamento que ele foi desenvolvido, que também te dá a possibilidade de você desconstruir essa situação. Claro, é mais difícil, mas só existe uma forma de você perder vergonha. Sabe qual é? Se expondo, não? Passando vergonha, exatamente. Então você pode comprar o curso mais caro da internet, com o melhor palestrante, com o melhor comunicador, mas se você ficar apenas na teoria, infelizmente, a vergonha ela não passa. Você precisa se expor. Você precisa viver a experiência, o desconforto. E é impressionante. Eu até brinco da seguinte forma. Eu lembro que a minha avó, há uma época atrás, ela estava tendo muita dificuldade em dormir. E ela foi encaminhada a um médico, o médico passou um remédio para ela dormir. E a princípio, a dosagem era muito pouca, acredito que 0,2.
Não lembro exatamente. E com o tempo, aquela dosagem foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, o que eu quero trazer é, você entende como o nosso corpo, como nós somos adaptáveis, como algo vai deixando de fazer efeito para treino de academia. Você começa com um pouquinho, de repente você precisa aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose, até que chega uma hora que nem funciona mais. E é isso que vai acontecendo também com a exposição. No começo é algo que é desconfortável, eu evito, me dói, é um sofrimento. E eu falo para vocês que chega uma hora que a pessoa gosta. A pessoa começa a enxergar aquela situação e se coloca na situação. Eu lembro que tinha uma situação em uma turma que eu dei aula que a gente falava o seguinte: é desconfortável, mas bora mudar a frase de eu estou nervosa para que bom que sou eu. Então a gente começava, as pessoas começavam a se levantar da cadeira, que bom que sou eu. E é engraçado que essa simples frase mudava muita coisa. Ai, que legal, É. gostei. Que bom que sou eu, porque às vezes a gente chega num. Eu já vi palestrante assim no público chegar e falar que está nervoso. Isso não é legal. Não, não é legal. Já transmite uma insegurança para Exato. o público. Ele comunica ali que o que ele vai entregar faz com que as pessoas não tenham uma expectativa positiva. Ou seja, eu estou nervoso, o que eu vou trazer aqui pode não ser tão bom. Quem está assistindo vai pensar, vale a pena mesmo eu ficar aqui? Mas olha que diferença faz uma pessoa chegar confiante, com uma postura de autoridade, com uma certeza de que o que eu vim aqui para mostrar é muito bom, vale a pena. Fiquem aqui até o final. É Olha, isso que a postura comunica. que bom. E fiquem até o final do podcast Exatamente. Fiquem até o para final. vocês aprenderem que bom que sou eu, né? Então internalizem isso, porque o que bom que sou eu é melhor do que eu tô nervoso. Exato. E quando você começa a enxergar algo como oportunidade de crescimento, de evolução, de oportunidades mesmo, tudo muda. Tudo muda. Você fala, que bom que sou eu. Chegou a minha vez de brilhar. Ai, que dica boa. É. E como é que você vê assim a trajetória da pessoa que faz comunicação, que faz oratória? Que ganhos que ela pode ter, além do ganho pessoal, então profissional, então você deve acompanhar diversos profissionais. E o que é que eles relatam assim de ganho de posicionamento, de carreira? Uhum. Então, o que é que você nota aí na sua prática da comunicação, divisor de águas? Primeiro, assim, tá muito. Eu falo assim, que a comunicação interna dessas pessoas muda muito. A forma como elas se enxergam, a forma como elas se posicionam, tudo muda. Porque o que a comunicação nos traz, no primeiro ponto, é a intencionalidade. Eu entendo a teoria e eu entendo em que momento eu devo utilizar cada ferramenta. Sabendo disso, eu tenho um domínio muito grande de tudo que eu tenho para entregar. Eu sei qual é a minha modulação de voz, eu sei qual postura, eu sei inclusive qual roupa é mais adequada. Até a cor comunica. Então, tendo essa noção, essa consciência, você já não entrega uma ideia, você já não entrega um produto, você já não entrega uma venda com tanto medo e tanto desconforto. Essa comunicação intrapessoal, que é aquela que fala para si mesmo, você está bem, você domina tecnicamente e você sabe como passar a sua mensagem. Você é e você parece ser. A entrega muda completamente. E quando você muda essa imagem que você construiu, essa identidade, ela vem à tona, os resultados, com certeza, são outros. As pessoas passam a te perceber de forma diferente. As pessoas te enxergam com mais autoridade, com mais credibilidade, como um profissional de fato diferenciado, simplesmente porque você sabe agora como entregar o teu produto, sabe como se mostrar para o mercado. Isso tudo está muito ligado à autoconfiança. Nada vende mais do que a autoconfiança. Eu falo o seguinte para os meus alunos: a gente precisa ter entusiasmo, brilho no olhar, trazer verdade. E quando eu falo trazer verdade, não é falar a verdade porque falar a verdade é sempre necessário, mas é falar com verdade, falar com paixão. Se tu não fala sobre si mesmo, sobre o teu produto com esse entusiasmo, é como se você dissesse: eu não acredito no que eu estou vendendo. Como é que você espera que alguém acredite? Não acredita. Então, essa autoconfiança automaticamente traz esse brilho, traz essa verdade, essa vontade de se expor mesmo. Ai, então
A gente falando aqui sobre preparação. Quando a gente vai falar de preparação para fazer uma palestra, para ter uma clareza, além da gente ter um treinamento antes, da gente se preparar, o que é importante para a gente trazer clareza nessa comunicação? Porque comunicação, as pessoas às vezes confundem comunicar com informar. Uhum, Informar não necessariamente a outra pessoa vai entender o que eu estou exato. falando. Mas comunicar é um diálogo, a outra pessoa precisa entender. Então, o que é importante para a gente ter clareza na nossa comunicação? Primeiro ponto é entender as ferramentas de uma boa comunicação. E como eu te falei, a comunicação ela é um contexto, é um conjunto de muitas ferramentas. Clareza de ideias, eu preciso construir bem as minhas ideias na hora de expor e entender que muitas vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. O óbvio também precisa ser dito. A gente precisa ter essa humildade, principalmente o médico, precisa ter essa humildade de entender que o que para ele é muito comum, para o paciente é muito nebuloso. E ele está em um momento que está muito nebuloso. Ele precisa passar a mensagem com clareza, detalhada. E essa clareza muitas vezes vem no ritmo de fala, numa articulação bem feita. Vamos lá, num gesto que é coerente com a mensagem, uma escuta ativa. A tua fala ela é muito assertiva quando a tua escuta ela é observadora no objetivo de entender de fato. Então entender que a comunicação ela primeiramente ela começa com o poder de observação. Quando eu sou mais observadora, eu tenho mais clareza do que acontece, eu tenho uma escuta mais ativa, mais empática e consigo entender. Eu acredito que um diagnóstico bem feito e certeiro, ele vem muito da escuta ativa, porque às vezes o paciente traz detalhes que seja definitivo para o diagnóstico. Uhum. Vamos falar em gestos. Os gestos eles precisam ser coerentes. As expressões faciais também. Então, entenda aqui, vamos lá. Imagina você dar uma notícia ruim para um paciente. Se você simplesmente joga ali a notícia, é muito duro, chega a ser desumano. Mas se você entende que aquele momento requer empatia, você vem com uma postura mais empática, com um timbre de tom mais suave, mais baixo. Mas se eu quero passar mais autoridade, a minha postura ela muda. Ela se torna mais segura, mais aberta. A minha voz traz um timbre mais grave, mais imponente, mais firme. Então, a gente precisa entender que para uma comunicação ela acontecer de forma eficiente, para passar a mensagem com clareza, ela precisa ter coerência entre o verbal e o não verbal. E isso tudo você aprende hoje, atualmente, eu dou curso de comunicação e oratória na escola, na Vox2U, como você falou, e lá a gente ensina o aluno na prática. A gente mostra para o aluno a teoria, por que você faz o que faz, por que é importante fazer, em qual momento você deve fazer. Eu levo o aluno ao palco diariamente, ou seja, toda a aula semanalmente e o feedback acontece na hora. E nesse momento também a comunicação traz algo que é muito importante, que é a questão do feedback. É aprender a receber o feedback, entendendo que o feedback é uma ferramenta de construção. Porque tem pessoas que, dependendo da situação, recebem o feedback e se apagam. Mas naquele ambiente ali, o feedback ele é mais do que aceitável, ele é bem-vindo, ele é necessário. As pessoas começam a entender que elas precisam entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, e por isso acontece muito bem. É uma pedagogia triangular que funciona muito bem. Teoria, prática e feedback. Teoria, prática e feedback. É onde a gente aprende muito, é na Exato, prática. na prática. Tem também estudos sobre como que a gente faz a retenção pedagógica e ensinando é o topo, 90%, mas você discutindo em torno de Exato, 70%, né? Então, Ebbinghaus é um estudioso dessa parte aí pedagógica, como que a gente vai transmitir a nossa mensagem. E falando assim sobre falar em público, como que a gente faz? Porque tem gente que pergunta, eu vou olhar para onde? Tá numa palestra, vou dar aula em pé e aí eu vou olhar para onde? O que é que, quais são
premissas, o que é que a gente pode fazer quando a gente vai dar uma palestra num congresso, por exemplo? O que é que a gente pode Eu fazer? já escutei de tudo, viu, em relação a isso. Eu já Por isso que eu estou escutei, olhe para um perguntando. ponto e mire aquele ponto. Agora imagina você em uma palestra, onde o palestrante aprendeu isso e você é esse ponto. As pessoas começam a olhar para você de curiosa de saber por que ele só olha para você. Ou seja, não façam isso. Já escutei várias teorias que, mas a ideia é que você distribua o olhar, sabe? Distribua o olhar. De fato, o olhar é algo muito importante na nossa cultura ocidental, principalmente. Você provavelmente já escutou: quem olha nos olhos esconde a verdade, quem não olha nos olhos esconde a verdade, quem não olha nos olhos está inseguro, não tem certeza do que você está falando, do que a pessoa está falando. Então, olhar nos olhos, além da confiança que é transmitida, tem a questão da conexão. É necessário. E existem vários tipos de olhares que a gente precisa ter cuidado. Então, imagina em uma conversa com uma pessoa também, onde você mantém 100% do contato visual. Gente, tem gente que não pisca. Eu fico, assim, chega a me incomodar, porque você fica desviando o olhar o tempo todo. Então, assim, você precisa, de fato, ter esse feeling. E isso, o conforto traz muito isso. Intuitivamente, a gente já faz isso. Olha nos olhos, desvia um pouco o olhar. É engraçado, mas Eu tô rindo porque tem gente que faz isso. sei, tem sim. Mas você acredita que para algumas pessoas, de fato, é uma dificuldade muito grande manter o contato visual, porque existe muito desconforto e insegurança. Quando você tem confiança, você. Eu estou achando engraçado que você achou engraçado de verdade. Mas vamos lá. Para algumas pessoas, de fato, isso é muito desconfortável. A gente torna leve isso, né? Mas isso para algumas pessoas é desconfortável É. mesmo. Inclusive, eu tenho visto na rede social, é, eu vejo de tudo, Aham. acompanho o conteúdo, médico começando, médico querendo destravar dentro da rede social. E uma das coisas que eu também não só parei no curso de oratória de 2014, eu venho aprimorando. Então, uma das coisas que eu aprendi a me comunicar no digital também você vai gravar um vídeo, não fica olhando para a câmera o tempo todo. Às Exato. vezes, quando a gente está falando com alguém, a gente está desviando um pouquinho o olhar e faz de uma forma natural. Exato. Porque às vezes eu desvio o meu olhar para poder pegar o raciocínio de onde que eu estou e continuar a Aham. mensagem. Porque às vezes se a gente olha o tempo todo para uma coisa, você pode se perder. Mas é uma forma de eu pensar, uma pausa. E aí as pessoas às vezes travam para poder fazer um conteúdo nem gesticular demais, Demais. aleatório, porque isso aí é estranho, ou feito político que faz assim o tempo Ou todo, ou assim, ou assim, ou assim, né? Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu fui me expondo, falei que eu sou tímida, mas eu fui me expondo, mas é sobre a comunicação na frente de uma câmera, porque existe a comunicação olhando aqui para a sim. pessoa, mas dentro de uma câmera, como que a gente pode melhorar essa comunicação dentro de uma rede social, não só para um paciente, mas dentro de uma rede social, para aquele médico que quer começar a se comunicar. Em relação ao contato visual, eu falo o seguinte: imagina que é uma pessoa ali. Então, tenta de fato olhar para a câmera. Eu vejo cada situação, vou te trazer uma situação, em reuniões online, quando a câmera, na verdade, você está se vendo. E eu percebo que tem algumas pessoas que elas esquecem que elas estão em uma reunião, elas começam a fazer caras e bocas, como se estivesse na frente de um espelho se analisando. Acontece muito isso, as pessoas começam a se analisar. E o contato visual, não só na câmera, como num bate-papo assim pessoal, tem que ter essa noção. Vamos trazer aí 80-20, 80% eu passo olhando para a câmera, em algum momento eu desvio o olhar para buscar uma informação e não ficar aquela coisa tão, sabe? Eu Robotizada. até falo o seguinte, eu faço uma analogia, dá a impressão que você é um predador e a pessoa é a presa. A tendência é a pessoa se encolher mesmo, porque se sente intimidada, se sente o desconforto com o excesso de olhar. Mas a ideia da comunicação nas redes sociais se torna mais difícil para algumas pessoas, porque algumas pessoas têm muita naturalidade em se comunicar no presencial, mas se sentem muito robotizadas, elas perdem a identidade na hora de se comunicar com a câmera. Então imagine que é um outro cenário e que você também precisa treinar e se preparar para esse cenário. A gente não começa perfeito, então Não.
é desconfortável mesmo. Muito. E a gente tem medo do julgamento, medo do que vão falar, mas eu sempre digo, olha, ninguém começa perfeito. Eu não comecei excelente, eu tenho muito a melhorar todos os dias, eu sempre busco isso. Mas é começar, é realmente você dar esse passo, você ter esse desconforto e dar esse passo, e não ficar reclamando da Exato. vida que você tem Isso. e dizendo que a medicina não é boa, né? Então é isso que a gente vê muito entre os profissionais, assim, alguns profissionais Sim, essa reclamam. fala. Como que a gente pode fazer sentado para falar melhor e em pé? Porque em pé eu sinto que a energia muda. Completamente. Não só a energia, mas também a questão da respiração muda. Uhum. E como que a gente pode fazer, por exemplo, a gente está aqui sentado. Como que a gente Exato. pode fazer para poder melhorar essa comunicação também sentado? E eu até falo o seguinte, entenda que uma boa comunicação, ela não acontece de forma esporádica, no sentido de eu vou me expor em público, eu vou ter uma postura mais aberta, eu vou tentar controlar os meus vícios de linguagem, mas no dia a dia eu vou ser eu mesma. Ai, no dia a dia é tão cansado, é tão cansativo ter essa postura. Essa identidade, ela é construída, na maioria das vezes, no seu dia a dia. Quanto mais eu faço, mais eu me torno. Então, essa postura que a gente tem, a gente constrói ela no dia a dia. Essa questão da respiração também, que é algo tão importante para a comunicação, existe treino. As pessoas respiram de forma errada, respiram com o peito. Quando eu tenho essa respiração de peito, a minha fala ela não é tão projetada, ela tende a ser uma fala mais abafada. Ela tende muitas vezes falhar se eu tiver uma frase mais longa. Eu vou simplesmente parar a fala. Acontece até desses momentos ter um vício de linguagem, para você ganhar tempo. E, inclusive, na respiração, até quando você controla a sua respiração, você controla o seu emocional através de batimento cardíaco e a pressão arterial que fica controlada. A respiração é algo muito importante dentro da comunicação. Não só a respiração, como a postura. Existe um livro que se chama O Poder da Presença, de uma psicóloga americana, e ela fala muito isso, que antes mesmo de você abrir a boca, você já está comunicando não só para o outro, como para você mesmo. Então, essa questão de postura e respiração, ela precisa ser trabalhada previamente e como você está, a sua postura está maravilhosa. Obrigada. Então, esse curso de oratória, de fato, ajudou muito. Aham. E a respiração, você falou um ponto assim que é essencial para a gente, porque às vezes a gente tem pessoas que querem falar e aí fica com falta de ar, não consegue falar, não consegue transmitir, não conseguem trazer uma pausa. E em congressos, às vezes eu vejo as pessoas com a voz trêmula ou Exato. tremendo quando pegam Quando pegam um papel, papel, microfone, um microfone. Então, a respiração ajuda também nesse muito, sentido. muito. Como que ela pode fazer para poder não tremer, É, diminuir a... Porque se controla a taquicardia, se controla essa questão do tremor, porque é fisiológico, exato. né? Então, a respiração de peito não, mas a abdominal, A diafragmática. diafragmática. Uhum. Então, como que ela pode fazer para poder não ter esse tremor, poder controlar um pouco mais essa ansiedade diante de um público? Exato. Por isso que eu falo para você que muitas vezes a comunicação, um curso de comunicação online não funciona, porque requer algumas práticas que você não consegue entender em um curso, ou então não tem ninguém ali para avaliar se você está fazendo corretamente ou não. A respiração diafragmática é aquela onde, quando a gente puxa o ar, a costela você vai perceber que ela dilata um pouco, mas as pessoas têm uma respiração mais curta. O ombro, inclusive, ele sobe. Quando eu respiro com o diafragma, o meu ombro ele tende a ficar na mesma posição, só essa minha área que ela dilata um pouco e eu vou controlando a minha saída de ar. Geralmente quem faz meditação consegue controlar isso muito bem. Sabe prancha de academia que a gente faz? Sei. Também é um exercício que trabalha muito bem a respiração. Quem faz 30, 40 segundos numa prancha sabe como é difícil de fato, porque tem muito esse controle mental e de respiração. A questão da respiração influencia muito também na organização de ideias. Isso, quando eu consigo controlar a minha respiração, eu consigo organizar bem minhas ideias e expor com mais clareza e coerência. A questão da postura também é algo que faz com que a sua respiração seja melhor trabalhada. Entenda que quando você está assim, também a respiração tende a ser mais curta. Você tem que abrir essa postura, alinhar
os ombros, levantar a cabeça e ir para o mundo com esse autocontrole. Eu digo o seguinte, a comunicação, o segredo da comunicação também está muito ligado à inteligência emocional, ao autocontrole. Quando você tem esse conhecimento de si mesmo, você consegue fazer isso, entender quais são as tuas falhas e trabalhar nisso. Eu falo que é o seguinte, fazer perguntas é muito importante, e fazer perguntas para si mesmo, para entender onde estão as tuas falhas, é algo extremamente importante. Estou aqui na frente de um especialista em oratória e a gente, ela falando do observar e observando o gesto dela, o tom de voz, a modulação vocal. E é muito prazeroso quando a gente vê uma comunicação dessa forma, de verdade Ah, mesmo, obrigada. Isabelle, porque a gente não tem noção do alcance que a gente tem com isso. Você falando de situações de comunicação em situações difíceis, pacientes com doenças graves, e eu treinei muito minha comunicação também nesse sentido. Eu fiz comunicação difícil dentro do cuidado paliativo, que é uma área da geriatria mais delicada, com pacientes em situações graves, e a escuta, a empatia, o pausar, o quanto que é importante. Exato, é muito E eu importante. controlei muito essa questão do falar, de esperar o outro também observar, do não verbal. Então, essa observação dentro do dia a dia é muito importante. Você falou do vício de linguagem. Vamos falar. Assim, ele é tão comum e tão temido que Me, chega a ser me impressionante. conta. Vamos lá, existem alguns. O Hum, principal deles é o hum, né. Então, imagina que nós estamos aqui conversando, você me faz uma pergunta e eu estou tentando elaborar a pergunta, e nesse momento em que eu estou pensando, eu fico. A comunicação é muito importante porque olha só quanto ruído. Quanto poderia tirar minha credibilidade vir aqui falar sobre algo e não conseguir trazer com clareza tamanho ruído. Também tem um né. A cada frase, você sabe, né, como a comunicação é importante, né? É algo que faz muita diferença na vida das pessoas, né? E você precisa estudar, né? É como se a cada momento eu precisasse da aceitação, da validação do outro. Isso também tira a minha autoridade. Eu acho. O eu acho, eu percebo que as pessoas utilizam muito e se torna um vício. Eu acho que é muito importante você fazer uma comunicação. Eu acho que isso pode mudar a tua vida. Eu acho que vai fazer toda a diferença. Cara, como assim? Como é que tu acha? Não, tu estudou anos para falar sobre o que tu fala. Então fala com certeza, eu percebo, eu acredito, eu tenho certeza quando eu tiver certeza, mas tira o eu acho, porque o eu acho tira a tua credibilidade. E muitas vezes o eu acho é usado de forma muito aleatória. E tem um também muito interessante que eu falo que é o vício da história, que são pessoas que trazem. E aí eu acordei hoje e aí eu tava com muita pressa. Aí eu me arrumei rapidamente e nem tomei café da manhã. E aí, para completar, eu peguei um trânsito absurdo. Pra que tanto e aí? E você percebe que a maioria das pessoas não tem consciência, as pessoas não se enxergam. É tão engraçado que a maioria das pessoas chegam em um curso de oratória e não sabem exatamente o que vão encontrar. E ficam assim, impressionada. Eu não sabia que eu era assim. E sabe o que é engraçado? É que é algo que pode ser simples e pode ser difícil de você retirar da sua comunicação. É simples quando você entende que você precisa se observar mais, começa a analisar como é que está a tua comunicação e começa a se incomodar. Porque eu percebo que tem pessoas que só se incomodam na hora que estão apresentando. E o vício é mais forte do que a pessoa. O vício vem sem que você perceba. Agora, se no teu dia a dia você se controla, você se incomoda com aquilo, em breve, quanto antes você imagina, de fato, você se torna uma pessoa sem vícios de linguagem. E como que a pessoa vai perceber no dia a dia? No curso de oratória é muito claro, É porque a assim. gente vê a filmagem, a gente vê o outro analisando, a gente está lá para poder aprimorar isso. E eu percebo que as pessoas não têm essa consciência no dia a dia. Não tem. Mas não tem. Eu falo o seguinte: para quem não faz curso de oratória, depois que as pessoas passam a fazer um curso de comunicação e de oratória, elas começam a se incomodar, inclusive, com os outros, porque começam a observar os outros. É tão engraçado que existem jornalistas.
Essa semana mesmo eu estava vendo uma jornalista da Globo dando uma notícia e com E excessivo, com uso excessivo de E. E muitas vezes os alunos chegam para mim e falam: Nossa, meu professor, meu mentor, a pessoa que eu admiro tem muito vício de linguagem. E elas começam a perceber o quanto aquilo é ruim e começam a querer tirar de fato a sua comunicação. E uma outra forma é gravando o conteúdo para si mesmo, para se avaliar. Porque tem pessoas que treinam na frente de um espelho, mas elas não têm a percepção real do que fizeram. E através da câmera do celular, você consegue saber exatamente, ponto a ponto, o que foi abordado, o que foi que você trouxe e a forma como você trouxe. Então, as pessoas que têm um vício, algum vício de linguagem, primeiro observar Sim, e no dia a dia ficar sempre observando e tentando observando. mudar esse comportamento. Exato. E como que muda o comportamento? Por exemplo, quem está falando o aquele para mim é também terrível. Eu acho que tem algumas regiões do Brasil Que é pior, que chega a ser pior. que tem mais forte. Então, como que essa pessoa pode, no dia a dia, fazer essa transição de uma pessoa que tem muito vício de linguagem para não ter? Para não ter. Aprender algo que para muitos é difícil, que é o silêncio. Nesses momentos você precisa entender que o silêncio é a melhor opção. Inclusive, o silêncio ele traz muita autoridade. Você se sente seguro para fazer o silêncio e não se sentir constrangido. Eu assisti uma palestra do Steve Jobs, onde uma pessoa fazia uma pergunta a ele e ele passou 18 segundos em silêncio, isso com uma plateia absurda. E a câmera focado nele, 18 segundos, ele pensando, e ele sim, da forma mais confortável e segura possível. Quando ele voltou com a resposta de forma muito tranquila. Para algumas pessoas isso seria impossível. As pessoas tendem a trazer o ruído na hora que estão pensando. Eu tenho alunos que eles fazem algo, eles andam com uma liga. Sabe aquela liga? Sei. E a cada momento que eles percebem que soltam um vício, eles puxam. É trazer a consciência. É sobre estar presente. Você entende que muitas vezes nós não estamos presentes? Quando eu estou presente, por exemplo, aqui eu estou presente, você está presente, eu estou atenta ao que eu estou falando, eu estou atenta à minha comunicação não verbal. E a ideia é trazer essa consciência para as pessoas. Quando as pessoas estão presentes, elas tendem a observar mais os vícios e silenciar, tirar mesmo. Vamos lá, a história que eu te contei sobre hoje. Eu poderia ter te contado, hoje eu acordei com muita pressa, estava atrasada, tomei café rapidamente e saí. Peguei um trânsito absurdo, mas cheguei aqui tranquilamente. Foi necessário algum ir aí? Não foi necessário. E você falou agora das pessoas que procuram a oratória. Qual é a motivação? É muito diversa a motivação. Me conta aí como é que é a tua experiência. Tem Muito. gente que às vezes vai e nem sabe É isso que eu por ia te que falar. tá Tem lá. pessoas que estão indo e não sabem nem o que vão encontrar. Não sabem nada sobre si mesmo. E quando chegam lá, fica, nossa, será que eu vou conseguir chegar até o final? Mas ficam. Existem vários motivos. Existe a pessoa que é muito tímida e que quer perder a timidez. Existe a pessoa que já é muito boa se comunicando, mas quer trazer intencionalidade na sua fala. Existe um médico, o advogado, que percebe que fala de maneira muito técnica e quer trazer mais simplicidade na sua fala. Tem um pouco de tudo, a verdade é essa, mas no final, a finalidade é uma só. É a questão da segurança, é a questão da confiança, é querer passar a mensagem com clareza, é ter empatia de entender que o outro precisa entender a tua mensagem. E lá você tem curso para quem é iniciante, avançado, porque você falando agora para pessoas que querem aprimorar, eu não me considero especialista Sim, em comunicação. Eu sempre acho que a gente vai melhorar, né? E existe início, meio, meio, fim. fim, turma avançada, turma iniciante, como que é a dinâmica? Ou todos se complementam, todos se ajudam dentro de uma turma? Tá, vamos lá. Nós temos alguns formatos de curso. Nós temos cursos imersivos, que é um curso de 16 horas, que ele pode ser tanto feito em um final de semana, como ele pode ser feito em um mês. Existe um curso que nós chamamos do Master, que é um curso que ele é programado para 12 aulas, que pressupõe que é para aquela pessoa que já tem uma noção da comunicação e que quer se aperfeiçoar.
E tem o Academy, que é um curso de 30 aulas, que dura em torno de 7 meses, cada aula 3 horas de duração, e essas aulas acontecem semanalmente, e pressupõe que são para aquelas pessoas que precisam desenvolver melhor a sua comunicação. Mas, entenda, que acontece com muita frequência, inclusive, de uma pessoa fazer um curso do Intensivox, que nós chamamos, que é um curso imersivo de um final de semana, e migrar para o Academy. Esse Master, que são cerca de 3 meses também, a pessoa acaba e migra para o Academy, porque o sucesso da comunicação não está na ferramenta que você aprende a desenvolver, está na quantidade de vezes que você pratica. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Existe uma frase do Aristóteles, eu não sei se é exatamente essa, mas ele fala que excelência não é um dom, é mais um conjunto de esforços constantes. É mais ou menos isso, mas ele quer trazer justamente isso. É uma habilidade comportamental que, para eu ter a excelência, eu preciso praticar muitas vezes. E o Academy te traz essa possibilidade da prática constante. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Você falou agora na palavra dom. 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 Isso é muito importante a gente quebrar esse mito, essa crença das pessoas que dizem eu não nasci para me comunicar ou para falar na frente de uma câmera, eu Sim. não tenho esse dom. E para mim é muito claro, eu tenho um pensamento formado sobre isso, porque eu também não tinha, achava que não tinha dom. Então, isso é aprimorado. Existem Totalmente. pessoas com dom e existem pessoas que desenvolvem essa habilidade. Você acredita que existe o dom? Você conhece uma dessas pessoas? Eu sou essa pessoa, eu fui essa pessoa. O meu contato com a Voxy foi como aluna. Eu entrei na Voxy porque, apesar de ser uma pessoa que não tinha problema em falar, mas na hora que eu era colocada para falar em público ou para falar na frente de câmeras, eu travava. Eu simplesmente mudava completamente. Eu tendia, inclusive, a me fechar. Hoje em dia, fazendo essa análise, sabe, posição fetal, que a gente se fecha mesmo, era basicamente isso que acontecia comigo. Eu entrei no curso da Voxy, eu fiz mais de um curso, inclusive, dentro da Voxy, e quando eu acabei o curso, surgiu uma vaga, eu perguntei se eu poderia me candidatar à vaga, participei do processo seletivo e lá estou até hoje. Eu digo o seguinte, que eu sou um produto transformado. Falar do curso da Voxy, para mim, é muito fácil. Eu tenho propriedade para falar, porque eu sei que, de fato, a transformação acontece. E, além da minha experiência, eu vejo essas experiências diariamente. Eu vejo essas transformações acontecendo diariamente de pessoas que chegaram lá, meio que na obrigação, porque é importante você fazer um curso de comunicação, mas que com o passar do tempo perceberam que de fato a transformação acontecia. E quando você percebe essa transformação acontecendo, a sua entrega é outra. Você começa a gostar do processo. Começa a gostar do processo, exatamente. E ter prazer realmente de falar, de passar a sua mensagem, de comunicar. Eu também tenho muita clareza disso, do quanto que a gente vai se transformando e do quanto que a gente consegue se posicionar melhor como uma pessoa que realmente é e parece ser. Porque parecer ser é muito importante. É mais importante. Tem uma frase que a gente fala assim, as pessoas se preocupam muito com o que estão falando. Mais importante do que o que você tem para falar é como você fala. O impacto da mensagem é o outro, a assertividade é o outro. É importante você estar preocupado, você estar atento à forma como você passa a mensagem. Ontem mesmo eu estava mentorando uma médica e eu fiz a pergunta para ela, dentro da medicina, o que é que traz autoridade? Ela me disse, um doutorado, uma pós-graduação, nós passamos a ser visto de outra forma. Eu disse, mas será que isso ainda hoje é uma verdade absoluta? Porque eu percebo que o posicionamento que você traz através da sua comunicação, de fato, é algo que vem agregando muito na autoridade médica. Com certeza, concordo demais contigo, porque o paciente ele não vai olhar o teu currículo, não. Exato. Ele vai olhar se você se comunica bem, se você resolve o problema dele e se você realmente tem essa escuta e acessibilidade. Eu vejo com clareza que comunicação
melhorou não só no meu consultório, no meu relacionamento com os colegas médicos, com outros profissionais, mas também na rede social. Quando eu espelhei para a rede Sim. social, isso melhorou. Não foi um caminho fácil. Não é, não é. De fato, precisamos ser realistas, porque não é. Mas eu penso que mais difícil é você estar numa vida que você não quer. Você não assumir realmente a proa da Uhum. sua carreira, da sua vida, o seu direcionamento. E você falando de mentorando médico, você falou que agora vai ter um intensivão para Exato, médicos. Me exato. explica o porquê dos médicos nesse nicho, a gente fala nicho nesse público. Me explica aí de onde veio essa. A ideia é a seguinte, e foi uma percepção muito real que nós tínhamos ali vivendo a realidade da Vox. Médicos que se prepararam muito, que estudaram muito, que são muito competentes, mas na hora que vão falar, você sente tanta insegurança, mas tanta insegurança, que em uma conversa assim, informal, você percebe que ele consegue trazer a mensagem, mas na hora que tem a exposição, tanto com o público quanto com câmera, aquela segurança vai por água abaixo. E foi entendendo essa necessidade que nós criamos um curso, um Intensivox, que nós chamamos, para fazer com que o médico consiga desenvolver com intencionalidade a sua autoridade e a sua influência. Então, perceba que é um cenário que deveria ser, inclusive, obrigatório nas faculdades, fazer com que o médico pudesse ter esse aprendizado, que pudesse fortalecer tudo o que ele aprendeu. Mas, como isso não acontece, nós estamos aí para suprir essa necessidade. Fazer com que o médico tenha coerência entre o que ele fala e o que ele gesticula. Fazer com que o médico também fale de forma com que as pessoas entendam, compreendam, entender a emoção necessária em cada fala, se é autoridade, se é empatia. Tudo isso a gente constrói. Muito interessante. A gente não aprende mesmo na faculdade e a gente precisa comunicar mesmo com as pessoas, com o paciente. E hoje em dia não é o currículo mais importante, a gente Não. reforça. E eu quero saber de você, assim, a gente está entrando nos momentos finais do podcast. Eu quero que você, se você tiver alguma mensagem, algo importante dentro desse público que a gente está falando, que o público-alvo aqui são médicos. Sim. Então, quais suas mensagens que você quer passar ao longo desse tempo que você vive aí com a oratória, com a comunicação? Para quem quer começar, para quem quer aprimorar, o que é que você diria? Aprimore a sua comunicação. Tenha consciência. Eu falo o seguinte: existe um passo a passo para você desenvolver uma boa comunicação, que é busque ter clareza do que você quer. Eu quero ser um profissional reconhecido, eu quero ser um profissional que as pessoas lembrem de mim e me indiquem. Então, entenda que isso tudo também começa na comunicacação, na forma como você se posiciona e busque formas de aprimorar isso. Recife era um lugar carente, assim, veja que incoerente. Recife é um polo médico fortíssimo, mas era carente nessa questão de cursos para comunicação. A Vox surgiu justamente para suprir essa carência. E é tão engraçado que os médicos que estão lá hoje, que estão saindo, falam: se eu soubesse, eu teria começado muito antes. Se eu soubesse que eu chegaria nesse patamar, nesse nível de segurança, nesse nível de confiança, eu teria começado muito antes. É muito bacana a gente ver esses médicos conseguindo trazer, refletir toda a sua competência técnica, toda a competência que muitas vezes eles têm em consultório, mas não conseguem refletir isso nas redes sociais, mas que com a desenvoltura, com a habilidade da comunicação, eles conseguem desenvolver isso também nas redes sociais, que também é um mundo que existe. Não é tão virtual assim, ele existe, ele é real. Então, assim, desenvolva a sua comunicação, tenha clareza do que você quer, se procure entender as ferramentas. Você é capaz de desenvolver a habilidade da comunicação. E, digamos assim, aquela autoridade que você tanto deseja, ela é possível de ser conquistada, de ser construída, de ser trazida à tona com treino, com prática, com os profissionais certos, com certeza você alcançará. Eu recomendo também, eu sou a prova viva de que a comunicação muda e a oratória muda.
E muito obrigada. Me diz onde que o pessoal pode te encontrar, onde é o Instagram, enfim, me diga aqui como que o pessoal pode me encontrar ou encontrar a Vamos lá. Vox. Presencialmente, as pessoas podem me encontrar na Vox. A Vox está atualmente aqui em Pernambuco, em Casa Forte, Boa Viagem e em Caruaru também. Estamos em Caruaru também. Tem um Instagram da Vox, que é vox2u.recife. E também tem o meu Instagram, que é Isabelle Fernandes. Isabelle com Y no final, Fernandes. E será um prazer poder interagir com essas pessoas também nas redes sociais. Muito obrigada, Isabelle. Muito obrigada a você que esteve aqui nos escutando. Eu espero que você coloque em prática, que mude realmente a sua carreira, a sua vida e que você decida assumir a proa da sua vida, porque tempo é questão de prioridade. Verdade. A gente não pode deixar outras habilidades para depois. Isso é muito importante para a gente poder construir a medicina que a gente realmente deseja. Então, muito obrigada. Nos vemos no próximo Na ProaCast.